cidadania, nós vamos aprender um pouco sobre o que é museu, né? E conhecer um pouco mais do que seria este lugar, esse espaço, né, de visitação que nesse momento da pandemia nós estamos impedidos de poder ir, né? Porque é um local que junta a aglomeração, né? E nesse momento de pandemia a gente não pode estar em contato social, certo? Então vamos lá. O que é um museu e para que serve? O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa. Enfim, é um lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Mas, apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é um lugar para pensarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo. Então, o que seria um museu, né? O museu é um local, né, escolhido, né, por pessoas que têm coleções de objetos antigos de arte, seja ela de qualquer tipo. Pode ser peças feitas à mão, né? Pode ser pinturas, pode ser esculturas, pode ser música, pode ser uma infinidade de coisas, né, que o que possam trazer conhecimento para nós, né, e o que descoberta dos nossos antepassados, né, das coisas que aconteceram no passado bem distante. Então, no museu também a gente pode encontrar fósseis, que seriam restos mortais, né, de animais ou de pessoas. Podemos encontrar múmias, podemos encontrar porcelanas, objetos, né, de valor inestimável. Tudo isso você vai encontrar no museu. Aqui nós temos uma foto, tá, de um museu aqui, por exemplo. Temos um exemplo de algumas obras de arte, são alguns quadros aqui, tá, pintados por pintores famosos no mundo todo. Então aqui vocês podem olhar que eles ficam expostos na parede, né, e a gente, né, as pessoas, ficam o quê? Olhando, observando um a um e olhando todos os detalhes das figuras que foram pintadas. Tipos de museu. Em 1996, o Conselho Internacional de Museus afirmou que o museu é um estabelecimento de caráter permanente, administrado para interesse geral, com a finalidade de conservar, estudar, valorizar diversas maneiras e conjunto de elementos de valor cultural. Como a tia falou, coleções de objetos artísticos, históricos, científicos e técnicos, jardins botânicos, zoológicos, aquários. Não há um consenso sobre uma classificação para organizar os museus em uma antropologia definida. Então, o museu, como a tia falou, é o quê? É um espaço que você pode o quê? Armazenar e distribuir conhecimento. Porque no museu você vai descobrir muitas coisas que você não está acostumado a ver. Você não vê uma peça de arte na rua assim com facilidade. Mas no museu, você indo nesse espaço, nesse lugar, você vai poder ver essas peças e vai achar maravilhoso, porque é uma coisa diferente. Então aqui, vamos continuar. Vejamos então a possibilidade. Relaciona-se a seguir os museus de forma como eles se apresentam ao público em diferentes formas e estilos. Aqui a tia colocou algumas das formas e estilos que os museus, né, oferecem para a gente poder estar o quê? Observando e estudando, né? Porque a gente também pode estudar determinado assunto indo no museu. O professor pode estar passando uma pesquisa para vocês fazerem, vocês podem estar indo ao museu e pesquisando sobre aquela obra de arte que tem naquele museu, né, anotando, pesquisando e entregando seu trabalho para o professor. Isso também é uma das funções do museu, ele é muito importante na nossa vida. A biblioteca, o museu, a escola, tudo em conjunto vai te trazer o quê? Uma fonte inesgotável de conhecimento, tá? Então aqui nós temos o Museu Histórico, que é um tipo de museu, tá? Museus em que prevalece a relevância histórica do seu
acervo. Exemplo, Museu Histórico de Ribeirão Preto, Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Então, esses são dois tipos de museus. O que tem nesses museus? Tem o quê? A história daquele lugar que é o quê? Mostrado em quê? Em obras de arte. Pode ser em escultura, pode ser em pintura, pode ser em porcelana, pode ser de diversas maneiras. Então, ali está contando o quê? Cronologicamente, né, que é através do tempo, a obra quando foi feita, por quem foi feita, entenderam? Aí, quando você vai no museu histórico, você vai para saber o quê? A história daquele lugar que você vive ou que você está o quê? Viajando, conhecendo. Aí você vai nesse tipo de museu aqui, que é o museu histórico. Tem o museu de arte, onde o acervo é constituído exclusivamente de obras de arte, como esculturas, pinturas e instalações. Aqui o exemplo tem o MARP, que é o Museu de Arte de Ribeirão Preto, e Pinacoteca de São Paulo. São dois tipos de museus, né? Nesses museus de obras de arte vem o que? Prevalecem esculturas e pinturas, certo? Aqui, museus de ciência, onde o propósito é ensino da ciência e de suas formas de raciocínio. Exemplo, Estação Ciência da USP de São Paulo, Museu de Zoologia da USP de São Paulo, né? Então, esse tipo aqui de museu, né, ele vai tratar apenas do que é científico, da ciência, né? Como foi criado o universo, por exemplo, o que é uma estrela, o que é uma lua, tudo isso vocês vão estar adquirindo conhecimento no Museu de Ciências, tá? Aqui são os museus biográficos, onde todo o acervo pertenceu ou foi produzido por uma só pessoa. Por exemplo, vamos supor, nós temos vamos falar do museu de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Roberto Carlos vai fazer um museu para ele, ou seja, vai ter o quê? Todo o acervo histórico dele, das músicas, dos discos, dos filmes que ele fez, vai estar nesse museu e vai levar o nome dele. Museu Roberto Carlos, vai falar somente dele, apenas dele, todas as obras dele reunidas num lugar só. Então, esse aqui é um museu biográfico, que é a biografia da pessoa, o que foi a pessoa, o que ela fez, né, e as obras dela, né? Por exemplo, Museu Lazar Segal, em São Paulo, Museu de Portinari. Portinari foi um pintor, né, um escultor, então ele tem aqui o museu dele em Brodowski. E tem o que? Os museus comunitários, ou ecomuseus, tem o intuito de preservar a região em que se encontra o ambiente cultural, social e espacial, mais voltado para a comunidade de onde se encontra do que para visitantes de fora. Exemplo, é o Museu de Itaipu. Então, esse museu é apenas para quem mora naquela localidade, né? Aí mostra o quê? A cultura em geral, né? Cultura social, como que vivem as pessoas, e a cultura o quê? Do espaço, o que é realizado naquele lugar, naquele bairro, é esse tipo aqui de museu. Tem o quê? Museus de bairro ou de cidade. O seu enfoque é sobre a história e a cultura dessa localidade, um resgate da memória. Exemplo, o Museu da Cidade de São Paulo. Também é um tipo de museu parecido com esse que eu falei, tá? Mas é o quê? Conta o quê? O resgate o quê? Do passado daquela cidade, né? É a memória para a pessoa ir lá e saber como que foi naquele determinado momento aquela cidade que ela está visitando ou que ela mora. Museus temáticos trabalham somente um tema, se utilizando de qualquer suporte de acervo para isso. Por exemplo, aqui, o Museu do Café de Ribeirão Preto, o Museu do Índio em Brasília, o MIS, Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto. Esse aqui é o que? Ele vai usar um tema. Por exemplo, aqui eles deram o tema do café, então eu vou falar somente sobre o café. Aqui também outro, Museu do Índio, vai falar o quê? Apenas dos índios, né?
fizeram, as obras de arte, tudo isso vai estar registrado nesse tipo aqui de museu, que é um museu temático. Aqui tem um museu militar, né? Busca a definição de museu militar, né, nas normas gerais dos museus e coleções visitáveis do Exército, cujo objetivo é estabelecer o regime comum e promover rigor técnico e profissional das práticas museológicas. Esse museu é um tipo de museu, né, que você só encontra nas áreas militares. Aí ali ele vai contar a história das armas, a história daquele exército, se ele teve algum combate, se ele teve alguma data desse combate, se ele participou da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda, tudo isso vai estar o quê? Registrado através de obras de arte ou de armas mesmo, tanques de guerra, etc. Você só encontra nesse tipo aqui de museu, certo? E aqui, né, vamos falar aqui do Recife. Muita gente, né, talvez até conheça ou não conheça o Instituto Ricardo Brenan. Quem nunca teve a oportunidade de visitar o Instituto Ricardo Brenan está perdendo muita coisa. Eu já fui e fiquei encantada, é lindo. Eu estava até com plano de levar vocês para a gente poder fazer uma visitação lá, porque eu amei esse lugar aqui, né? Mas infelizmente veio essa pandemia, né? Aí vamos ver se no próximo ano a gente consegue, né? Se Deus quiser. Então aqui eu tenho uma das imagens, tá? Ele tem um acervo grandiosíssimo de obras de arte. Aqui ele tem uma coleção de armas e armaduras, tá vendo? Medievais. Maravilhoso. Tudo isso aqui eu vi, a tia viu, tá? Então aqui vocês podem ver, ele tem obras de arte também, pinturas, né, esculturas de vários artistas do mundo todo, e também do Brasil. E ele também, Ricardo Brenan, ele também tem algumas obras de arte também, certo? Pode passar. Aqui a fachada é logo à frente, tá? De onde é o Instituto. A gente entra por aqui, essa aqui é a entrada principal, tá? Tem um lago lindo, maravilhoso. Quem já conhece sabe como que é bonito isso aqui. Tá vendo? Mais uma imagem aqui, tá? De uma parte, porque é muito grande aqui. Aqui dentro é muito grande. Aqui, por exemplo, tem uma fontezinha, né? Que você joga moeda. Aqui é cheia de moedas. Muito lindo isso aqui. E as armaduras tudo em volta. Tá? Aqui é outra foto de outros tipos de museus, tá? Para vocês verem como é que é a arquitetura de um museu. Geralmente eles se utilizam dessa forma. Geralmente no Instituto Ricardo Brenan é um castelo. Pode passar, Flávia. Tá vendo? Esse aqui é outro tipo de museu, que tem o quê? Os fósseis, né? São animais pré-históricos. Aí eles colocam assim, arrumadinho, só ossadas em pé, para vocês terem uma ideia. E geralmente tem a informação logo assim embaixo, que tipo de animal é, de quando é, de que época é, tudo isso vem aqui, a descrição embaixo, o nome científico do animal que viveu naquela época, o nome científico e o nome utilizado, né, normalmente. Aqui também, ó, tá vendo? Aqui já é uma escultura, né? Aqui tem alguns animais empanados. Esse aqui é tipo um museu de ecologia, né? Então aqui, né, a tia fez assim um apanhado bem rápido do que seria um museu de ética e cidadania, para vocês terem conhecimento, né? Quem sabe, né, logo a gente esteja junto novamente e possamos tirar um dia para a gente poder ir lá no Instituto Ricardo Brenan, poder ver essas coisas maravilhosas que tem lá, certo? Então, um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!